Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos abordar juntos a seguinte questão: como transformar o seu filho em um gênio? Olha só, você vai perceber que a capacidade de se tornar um gênio não tem muito a ver com as suas condições econômicas, com a sua herança genética, mas com a forma como você educa o seu filho naquela fase que vai de 0 até 7 anos, eu diria, né? Quando o cérebro dele ainda não está perfeitamente estabelecido e ainda se encontra num estado muito maleável e incipiente, tá certo? Então preste atenção. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer o fato de que a genialidade não corresponde necessariamente a um tipo específico de atividade, nem a uma estética precisa. Tá? Então, por exemplo, não quer dizer, ser gênio não quer dizer ser um Leonardo da Vinci. Tá certo? O sujeito que faz pintura e ao mesmo tempo é um grande inventor, nem também não consiste em ser um visionário futurista, né? Como o Elon Musk, que cria 10 empresas e todas elas se tornam bilionárias. Não. Trata-se de criar um tipo de personalidade que é capaz de manipular todos os elementos herdados, tá certo? Pela sua condição social, genética, cósmica, inclusive, né? Quem já estudou aí astrologia tradicional, a verdadeira, tá? Não essas porcarias que circulam, tá? Um dia eu vou falar com mais detalhes sobre a arte da astrologia tradicional. Você veja que o ser humano ele é influenciado, inclusive, por fatores cósmicos, tá? Influenciado pela posição dos planetas, pelo desenho do céu, no momento exato onde ele nasceu. Então, em função de onde a posição do Sol, de Marte e os aspectos que existem entre eles, em função do arranjo que estava armado ali no momento em que você viu a luz, tá? Pela primeira vez na sua vida, tudo isso vai influenciar a sua personalidade. E a genialidade consiste em manipular todos esses elementos, em primeiro lugar, aceitá-los tal como eles são, e depois disso manipulá-los de uma forma criativa, de modo a criar uma bela personalidade, tá certo? E uma capacidade de criação, mesmo com elementos a priori heterogêneos e contraditórios, tá certo? Então, olha só, este é o preâmbulo. Então, trata-se de criar um tipo de indivíduo capaz de manipular com sagacidade e inteligência os elementos que foram herdados por ele assim que ele nasceu. E essa fase do 0 aos 7 anos ela é crucial, porque é ali que a personalidade se encontra mais maleável e é precisamente nesse ponto que os pais mais fodem, tá certo? Com a educação dos filhos. E como que este processo se dá? Veja bem, ele se dá principalmente por intermédio da castração das crianças. Veja só, eu acho uma coisa meio triste quando eu vejo os pais dando bronca em crianças de até 7 anos o tempo todo, tá certo? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você vai quebrar, tá certo? Tudo que a criança empreende, os pais vão lá e já chegam com aquela energia saturnina de modo a castrar a criança, querendo que ela comporte-se de maneira racional como um adulto ou como um adolescente que já passou dessa etapa, né, de formação cerebral. Então, olha só, isso é uma coisa extremamente triste e você mata a capacidade, né? Você mata o potencial, a genialidade, justamente nesse tipo de repressão, tá certo? Porque na medida em que você fica ali enchendo o saco do seu filho para que ele seja perfeitinho, com 3, 4 anos de idade, para que ele seja totalmente organizado, você mata o instinto empreendedor dentro dele. Ele vai, aos poucos, né, na medida em que os nãos e as castrações e as mudanças de plano, né, que os pais vão impondo, né, que todas aquelas regras externas vão
vão se instalando na sua vida, ele vai acumulando um número profuso de experiências negativas e frustrantes. De modo que ele acaba, mesmo que inconsciente, assimilando a ideia de empreendimento a algo proibido. Então ele acaba se tornando uma criança que não faz mais nada, porque tudo que ele faz, ele é corrigido ou ele é podado, tá certo? E aí você cria um tipo de criança que é passivo, que não empreende nada. E como ela está naquele estágio primordial, tá certo? De formação da sua personalidade, isso daí vai ser como se essa falta de iniciativa primordial vai se associar à fundação da casa, né? Se a gente fizer a analogia da construção da personalidade com a construção de uma casa, essa etapa que vai do 0 aos 7 anos corresponde à etapa da fundação da casa, tá certo? Então todos os elementos que você consegue penetrar, tá certo? Que você estabelece na vida da criança durante esse período vão influenciar a vida dela por toda a vida. E aí, até quando ela for adulta. E aí, se ela quiser corrigir algum problema, alguma merda que aconteceu ali, cara, vão ser, olha, milhares de reais gastos com terapia, com descarregos espirituais, enfim, processos de purificação de todos os tipos. Então, você, pai e mãe, tenha cuidado com isso. Olha só, falando da minha própria experiência, a minha política aqui em casa é a seguinte: pode fazer o que você quiser, só não pode se matar. Então olha só, meu filhinho de 2 anos, ele pega lápis de cor, bota no Danone, brinca com pedra, deixo ele até brincar com faca, se não for muito pontiagudo, entendeu? Eu vou deixando ele fazer essas coisas e até se fudendo assim aos pouquinhos, é a gestão de risco, né? Porque eu tenho medo justamente de quebrar esse espírito de iniciativa dele. Então eu pratiquei isso com o meu filho mais velho, e hoje ele já está com quase 6 anos e ele é uma criança extremamente criativa, né? Você veja que ele já domina aí todas as mitologias, ele conhece a mitologia grega, a mitologia egípcia, ele faz espetáculos, ele cria histórias, ele escreve livros, ele pinta quadros e... Cara, é uma coisa impressionante. E eu pensando, né, tentando compreender as razões, né, que levaram o meu filho a ter uma capacidade criativa tão grande, eu associei a essa coisa que eu tenho de deixar ele empreender as açõezinhas dele. Mesmo que elas não sejam 100% racionais, tá certo? Deixa ele fazer, cara. Deixa ele fazer. Ah, mas a sua casa vai ficar bagunçada. Não tem problema. Cara, deixa o seu filho tomar iniciativa. Do 0 aos 7 anos, o importante não é o jeito ou aquilo que ele faz, mas a iniciativa, entendeu? Você querendo impor um volume de regras muito grande no seu filho durante essa fase, você vai fazer ele detestar a vida, tá certo? Então tome cuidado. Daí a importância também da presença do masculino e do feminino na minha visão, na vida de uma criança, porque via de regra, o pai, a tolerância ao risco do pai é muito maior do que a da mãe. É ou não é verdade? Você aí que já teve filho, mesmo que você não tenha filho, né? Você veja que o seu pai, em geral, tinha uma tolerância ao risco muito maior do que a da sua mãe. De modo que o filho que cresce sem pai, de certa forma, é o famoso piá de prédio, né? Criado pela avó, né? Como a gente fala, fazendo piada, à base de leite com pera e ovo maltino. Vira um piá de prédio que nada mais é do que o indivíduo sem iniciativa, sem personalidade, insosso, um average individual, entendeu? Não deixe o seu filho se tornar nisso, tá certo? Deixe ele amar a vida, deixe ele tomar iniciativas, tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Daí, como eu dizia, a importância do princípio masculino. Agora, existem também casais
aonde a mulher tem uma tolerância ao risco maior do que o homem. Isso existe, eu mesmo conheço muitos. Aliás, esse é um dos fenômenos sociológicos mais intrigantes, né, dos tempos contemporâneos, que é a existência desse tipo de casal, onde parece que a mulher é o macho, né? E o homem é a mulher, né? Então tá a mulher lá sempre acalmando o cara, né? É ela que é, é a coluna vertebral do lar. Isso acontece também, mas o importante não é muito bem se é o pai ou a mãe, mas é o princípio masculino, que corta o cordão umbilical do filho de modo a expô-lo aos riscos do mundo. Então, isso é muito importante. E também um outro elemento é, veja só, eu estava falando de astrologia natal e por intermédio da análise, né, da posição dos astros no momento em que você nasceu, é possível determinar o tipo de mentalidade que você tem, tá certo? E o tipo de mentalidade, ele é caracterizado por um planeta específico. Então, por exemplo, se você tem uma mentalidade mercurial, você é um indivíduo de raciocínio, de comunicação, de perspicácia. Se você tem uma mentalidade marcial, regido pelo planeta Marte, você tem uma mentalidade agressiva, tá certo? Você é dotado de impetuosidade e incandescência nas suas ações. Se você for uma mentalidade venusiana, é um indivíduo mais, assim, em busca de harmonia, em busca de diplomacia e de estabelecer alianças estáveis, tá? De criar coisas belas, artesanatos, e existe aí o indivíduo de mentalidade jupiteriana e saturniana, que são os opostos. O jupiteriano está associado a expansividade e generosidade, meio exagerado, tá ligado? Tá certo? E o saturnino, ele é aquele indivíduo cheio de regrinhas, tá certo? O negócio dele é disciplina, pão e água e cala a boca e me obedece, tá certo? Então, se você tiver uma mentalidade saturnina, o ideal para um casal seria que isso fosse compensado por uma mentalidade jupiteriana. Por exemplo, a minha esposa, ela é um indivíduo tipicamente saturniano, tá certo? De temperamento melancólico, já eu sou colérico, fleumático e de mentalidade, dotado de mentalidade jupiteriana. Então a gente acaba se equilibrando, tá certo? Então quando ela chega com muitas restrições, eu chego do outro lado de modo a equilibrar, né, o jogo, o balanço das forças, tá? Então, o tipo de casal, se você for saturniano, preste atenção para você não se tornar um castrador, tá certo? Então aqui o meu ponto é, eu deixo a molecada fazer o que eles querem, eles só não podem se matar, tá certo? Se ele pegar, sei lá, um revólver ali, porra, aí eu já vou agir, ou se ele tentar subir num muro de 3 metros e tentar dar uma cambalhota, lá em cima eu vou agir, se não eu deixo. Deixa a molecada agir, tá certo? Porque olha só, se você deixa, o que acontece? Ele vai se acostumando com o fato de tomar iniciativa e obter satisfação por intermédio da ação que ele empreendeu. Então, por exemplo, meu filho fala, pai, eu tirei ele atrás, mas não dá pra ver também porque essa porra dessa câmera fica tudo no modo flutado, né? Aqui no segundo plano, mas é porque o software que eu tô usando só tem essa opção. Eu vou consertar isso, tá, pessoal? Pequena parênteses, mas assim, ali atrás tinha um monte de desenho. Ele fala, pai, quero colar os meus desenhos, aí eu deixo ele colar, tá certo? E o que acontece? Eu até estimulo ele, né? Quer colar? Eu te ajudo, né? Ou então, pai, estou interessado pelos planetas. Agora ele estava interessado pelos planetas. A gente vai lá, compra livro, assiste documentário com ele, desenho sobre os planetas. Então, assim, você deixando ele fazer o que ele quer e até estimulando, aos poucos ele vai acumulando experiências de sucesso e de satisfação. É aquela coisa assim, porra, eu tenho projetos, eu aplico, eles são executados e eu colho os frutos dele. E depois de um tempo, depois de ter realizado 10, 20, 100, 200 projetos, o fato de empreender se torna natural, tá? Ali, lembra que a gente estava falando sobre a fundação da casa?
tá certo? A importância de, desde a tenra infância, você conseguir incutir no seu filho o fato de que ter projetos e tomar iniciativas é bom. Então, se ele acumula um número muito importante de experiências positivas, a quantidade torna-se uma qualidade, de modo que empreender para ele e ser criativo se torna uma coisa intrínseca, ele nem precisa mais pensar nisso, tá certo? Se torna uma espécie de segunda pele. E é aí que nasce a possibilidade, tá certo, da concepção e da emergência de um gênio. Então, pessoal, pensem nisso com carinho, tá bom? Que vocês possam aplicar para os filhos de vocês, para os netinhos de vocês. Eu vejo que muitas senhoras me seguem, né? Eu lancei o canal há pouco tempo, mas eu vi aqui que entre os meus interlocutores existe aí uma tendência às senhoras, tá? Que tem mais de 40 anos e do sexo feminino de me acompanhar. Talvez vocês já tenham aí netinhos. E às vezes você não teve filhos, mas você é uma educadora, professora, tá certo? Ou simplesmente uma pessoa curiosa, tá? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês. Dê opinião, se você tem alguma experiência, coloca aí no chat. Vamos trocar figurinhas, tá certo? Né? Eu também eu não tenho a resposta para todas as questões, mas eu gostaria de capitalizar sobre a experiência de vocês, de modo que eu possa ser cada vez mais um bom pai, tá certo? Para os meus filhos e uma pessoa cada vez mais atenta aos meandros e detalhes da realidade. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês aí.